Boa noite aos irmãos. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Pode dizer glória a Deus? Amém. Irmãos, é uma alegria estarmos nessa noite adorando e glorificando o nome do Senhor. Completando aqui as palavras do pastor Everton, conversando ontem com um pastor de uma outra denominação, ele diz que admira o nosso trabalho, porque ele vê a unidade da igreja naquilo que faz. E sempre quando passa na porta da igreja, a igreja, os irmãos estão frequentes nos cultos, né? Os irmãos estão participantes. Hoje nós entregamos 400 almoços em 1h15, mais ou menos, 1h30. Então, assim, isso tudo porque existe um trabalho organizado e existe também o voluntariado. Muito obrigado, Igreja do Senhor. Você que tem somado, tem sido bênção em nossas vidas. Que Deus te abençoe. Como diz, né, um ditado: juntos somos mais fortes. Amém? Obrigado por vocês entenderem isso. A igreja do Senhor é mais forte quando ela está caminhando no mesmo propósito. Irmãos, eu quero falar nessa noite sobre quais as desculpas que você tem dado a Deus. Será que eu e você temos dado desculpas ao Senhor e ao chamado de Deus em nossas vidas? Quais são as desculpas que você tem dado? Ao longo da caminhada cristã, convivendo com muitas pessoas, servos, ovelhas, homens de Deus, chamados por Deus, eu tenho percebido que muitos são aqueles que têm fugido do chamado do Senhor. E não só fugido, mas dado desculpas àquilo que Deus tem te chamado para fazer. E não foi diferente com os homens da Bíblia, da palavra de Deus. Eu quero basear essa mensagem nas desculpas que Moisés deu para não atender o chamado de Deus. Você talvez pode usar todas as suas desculpas, e talvez ao pastor, aos homens, elas são cabíveis. Se você olhar, Jonas fugiu com medo de ir para Tarsis. Qual que foi a desculpa de Jonas? Lá naquela cidade que o Senhor está mandando eu ir pregar a palavra, eles matam pessoas. E o que ele fez? Ao invés de ir para Nínive, ele vai para Tarsis, fugindo da vontade de Deus. Quando Pedro recebe o chamado de Deus, de Jesus, a desculpa que Pedro dá: afasta de mim porque eu sou pecador, e pulou dentro d'água. Jesus vai contar uma parábola sobre algumas desculpas que os homens vão dar ao chamado dele. E a parábola é a seguinte: Jesus passa sobre algumas pessoas, e algumas pessoas dão desculpas da seguinte forma: eu preciso sepultar os meus pais. E Jesus responde: deixe os mortos sepultar os mortos. Outras pessoas vão responder na mesma parábola: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Ou seja, eu estou ocupado demais com as coisas dessa vida. Gideão, quando recebe o chamado de Deus, ele responde para Deus da seguinte forma: mas eu sou o menor, eu não tenho condições para isso. Jeremias, quando foi chamado por Deus, ele vai dizer: mas eu não passo de uma criança, eu não sei nem falar. Mas nenhuma dessas desculpas
Deus aceitou. E todas essas pessoas que deram desculpas para Deus, elas foram chamadas de uma forma sobrenatural e também usadas de uma forma sobrenatural. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Deus deseja te chamar para algo grande. Deus deseja te chamar para algo sobrenatural. E não adianta ficar dando desculpa. Nessa noite Deus vai nos encurralar aqui. E talvez todas as desculpas que você tem dado para Deus, você vai colocar diante do Senhor, e o Senhor vai te ajustar aqui nessa noite. Abra sua Bíblia comigo. Segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo de número 3. Falando das desculpas, tivemos oração essa semana. Temos desculpa também para não vir na oração. A gente marca oração 6 horas da manhã, é muito cedo. E a gente marca oração meio-dia, está no horário do almoço. E a gente marca às 6 da tarde, nós já estamos cansados. Marcamos à meia-noite, está na hora de dormir, então não tem horário para orar mais. Porque essas desculpas, elas são, como diz o outro, esfarrapadas. Vou dizer uma coisa, irmãos: quando quer, ninguém segura. Você não é tempo, não é dificuldade, é querer. Quando a gente fez aquela oração 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, né, de 3 em 3 horas, aí alguns irmãos questionaram: mas 6 horas é muito difícil para orar, porque marcaram a minha célula para 6 horas. Irmãos, ora no outro horário, você pode ir? Também não posso. É sempre colocando uma dificuldade. Mas quem quer, faz. E quem não quer, dá desculpa. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que uma sarça ardia, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus no meio da sarça chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse mais o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está do Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, e por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir para uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Ela foi lida nessa noite, e pedimos ao Senhor que fale conosco, nos exorte, nos console, nos edifique. Deus, avive o nosso coração em Ti, que possamos nessa noite sair daqui mais crentes, servos, fortalecidos no Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, como eu disse, baseado aqui na vida de Moisés, Moisés vai dar algumas desculpas para não atender o chamado de Deus. Muitas pessoas que passaram na palavra de Deus tentaram dar desculpas ao chamado do Senhor, mas eu entendo também
que o chamado de Deus, ele é um chamado irresistível. Quando Deus chama, nossa perna treme, a nossa boca fica seca, a nossa mão balança, o nosso corpo ele sai de si, a gente fica sem sentido, e uma coisa acontece dentro de nós, o coração começa a pegar fogo. O chamado de Deus é irresistível. Se Deus está te chamando para algo, pare de dar desculpas, porque se Ele está te chamando é porque Ele deseja algo em você e através de você. Pare de dar desculpas diante das suas limitações, ou de quem você é, ou da sua sabedoria, ou da sua capacidade, porque Deus aqui, Ele não está olhando a nossa capacidade, porque o mesmo Paulo vai dizer em 1 Coríntios que Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Ele pega as coisas desprezíveis desse mundo, as coisas vãs, que não tem sentido, para que nenhuma carne se glorie diante dele. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que todo aquele que é chamado por Deus, ele não possui capacidade humana no chamado, porque quando Deus te chama, Ele também te habilita a realizar a função na qual Ele te chama. Se Ele te chamou, meu irmão, pode ficar tranquilo, Ele vai te dar a ferramenta necessária. Vou falar de novo. Se Ele te chamou, você pode ficar tranquilo, que Ele vai te dar a ferramenta necessária. Qual ferramenta que eu preciso, pastor? Já está aí. Qual? O Espírito Santo. É a ferramenta necessária para que todo cristão seja habilitado a fazer a vontade de Deus. E Deus aqui, nesse momento que nós acabamos de ler, Êxodo capítulo 3, vai nos mostrar o chamamento de Moisés. Um homem que pastoreou 40 anos no deserto, as ovelhas do seu sogro. Durante 40 anos da vida de Moisés, ele fica dentro do Egito, aprendendo com o Egito, recebendo as instruções dos egípcios, e ali ele sai, porque um tempo o faraó queria matá-lo, e ele sai para a banda do deserto, ele encontra alguém, se casa com alguém, esse alguém é Zípora, e a Bíblia vai dizer que ele começa a pastorear as ovelhas do seu sogro Jetro. Sabe quantos anos que Moisés pastoreou? 40 anos. Então 40 anos da vida dele, ele estava no Egito. Depois de 40 anos da vida dele, ele estava pastoreando as ovelhas do sogro. E agora Deus vai aparecer para ele, num deserto, num lugar que talvez ele estava sozinho, num lugar que talvez não tinha plateia, não tinha multidões. Sabe como que Deus vai se revelar a esse homem? No meio de um arbusto chamado sarça. Esse arbusto espinheiro, que é um arbusto que é muito comum no deserto. Deus vai se manifestar naquela sarça, e aquela sarça vai queimar, aquela sarça vai pegar fogo. E Deus ali, ele se revela a Moisés, e Moisés é chamado a atenção por aquela sarça que pegava fogo e não se consumia. E Deus no meio da sarça vai falar com Moisés. Olha que coisa interessante. Deus no meio de um arbusto vai pegando fogo, vai chamar um homem como Moisés. Olha como que Deus se revela. Como é que era o arbusto? Um arbusto espinhoso. E como que ele está se manifestando? Pegando fogo. Aqui tem uma mensagem para nós. Deus, ele nos chama, e ele já mostra de cara que o chamado é espinhoso, mas não vai faltar o fogo. O chamado muitas das vezes tem espinhos. A vida com Deus muitas vezes tem espinhos.
mas é no fogo que o Senhor vai nos forjar. E o texto aqui é bem claro em dizer que Deus se revela a ele. Ele por um momento vai e volta com aquela visão, e Deus começa a falar com Moisés. Eu vi a aflição do meu povo, eu vi que o meu povo está sofrendo, eu vi que o meu povo, o escolhido, o povo chamado, está vivendo um tempo difícil, e eu vou descer para livrar este povo da mão dos egípcios. Isso aqui é Cristo, irmãos, descendo na terra para nos livrar do domínio dos egípcios. Aqui Cristo está presente. Amém ou não amém? Qual a atitude de Cristo? Descer da sua glória, porque viu a nossa aflição. Cristo desceu da sua glória. Filipenses 2. Ele desce da sua glória e vem habitar na terra para nos livrar das mãos dos egípcios, ou seja, do mundo, daquilo que nos maltratava, que nos perseguia, e nos levar a subir a uma terra boa, que mana leite e mel. Sabe o que Jesus fez? Ele desceu da sua glória só para pagar a passagem para você ir para o céu. Aleluia! Ele só fez isso, morreu na cruz no meu e no seu lugar. E aqui o texto vai dizer que quando Deus chama Moisés, ele faz um convite para Moisés. E o verso de número 11, depois de Deus falar o que Moisés iria fazer, o texto vai dizer que Moisés vira para Deus e diz: quem sou eu? Fala comigo, quem sou eu? Agora pergunta para o irmão que está do seu lado: quem é você? Primeira desculpa de Moisés, ele vai dizer assim: quem sou eu para executar essa função? Quando na verdade Moisés está dizendo para Deus assim: se quem sou eu, o que é Mauri, representa o seguinte: o meu passado, o meu presente e aquilo que aconteceu na minha vida. Quando Moisés diz quem sou eu, ele está olhando para o passado. Quem foi Moisés no passado? Um assassino. Matou um egípcio, escondeu ele na areia, porque o egípcio está dando um couro no hebreu. Ele viu que ia matar um cara da terra dele, ele foi lá, matou ele e escondeu ele na areia. Quando Moisés diz quem sou eu, ele está olhando para o passado, dizendo assim: será que eu tenho condições de atender esse chamado por causa do meu passado? Será que eu tenho condições de fazer o que Deus está me chamando para fazer por causa do meu passado? Tem muita gente que está aqui dando desculpa por causa do passado. Ah, mas eu não sou nada, porque no meu passado eu fiz isso. Ah, porque no meu passado aconteceu isso. Ah, mas no meu passado eu fui isso. No meu passado eu fui aquilo. Irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. O seu passado, diz a Bíblia, que Ele lançou no mar do esquecimento. E Ele não se lembra desses pecados, desde que você se arrependeu. Aleluia! Então o passado está resolvido. Só que quando Moisés está dizendo sou eu, ele está olhando para o presente. Quem ele era? Apenas um pastor de ovelhas. Quando Moisés está dizendo quem sou eu, ele está dizendo assim: eu não sou ninguém, eu não tenho capacidade para isso, eu sou apenas um pastor de ovelhas. E tem muita gente que pensa que pelo fato de não ser nada, acha que não é capaz de Deus fazer coisas grandes nele e através dele. E quando Moisés diz quem sou eu, ele também está dizendo: olha para dentro de mim. Eu não tenho condições nenhuma, eu não tenho capacidade nenhuma, o meu passado me condena, dentro de mim eu não tenho condições, e hoje no meu presente eu olho para a minha realidade, eu sou somente um pastor de ovelha, ou seja, eu não sou ninguém. Agora pensa, quando a pessoa pensa assim, eu não sou ninguém, é aí que Deus entra, irmãos. Deus olha e fala assim: a terra está sem forma e vazia. O que Deus faz? Haja luz, e Ele faz o mundo. De nada Deus faz tudo. E você acha que com você Ele não pode fazer coisas grandes? Fala isso para o seu irmão aí: com nada Deus faz tudo, e Ele pode fazer coisas grandes na sua vida. Aleluia!
sou eu? Aí Deus vai responder. Talvez você está olhando para o seu passado, para as suas limitações, para a sua sabedoria, e está colocando desculpa. Olha o que Deus responde para Moisés, verso 12. Deus lhes respondeu: eu serei. Vocês não estão aí não, gente? Vocês estão com a Bíblia aberta? Por favor. Está mesmo? Então vamos lá, verso 12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Moisés apresenta para Deus e fala assim: eu tenho um passado negro, eu não tenho condições, eu sou apenas um pastor de ovelhas. Aí Deus fala assim: vamos resumir a conversa, eu serei contigo. Diante das suas desculpas, Deus diz: eu serei com você, eu vou te capacitar, eu vou te dar graça, eu vou te dar sabedoria, eu serei na sua boca, eu serei contigo. Meu irmão, se você entender isso, você pode ter certeza que a vitória já se manifestou. Tenha certeza que talvez você realmente não tenha sabedoria, não tenha mesmo a graça, talvez tenha algo acontecendo na sua vida do passado, mas se Deus liberar para a sua vida, eu serei contigo, está resolvido. Você precisa ter a certeza no chamado que Deus é contigo. Eu quero liberar essa palavra. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Talvez o passado está presente sempre na sua vida, você está sempre lembrando das coisas do passado, e Deus está falando: eu sou contigo, meu irmão. Se tu passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Se tu passares pelas águas, elas não vão te afogar. Eu serei contigo, eu sou teu Deus. Não te assombres, eu sou teu Deus. Outra desculpa de Moisés, capítulo 4, versículo 1. Vira uma página. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Segunda desculpa de Moisés, ele está dizendo que é a falta de credibilidade. Ele tem uma experiência lá no deserto. Como eu disse, não teve plateia, não teve pessoas para evidenciar o que aconteceu com ele sozinho. E Deus está chamando ele de uma forma sobrenatural. E Deus faz um convite a ele para um negócio sobrenatural. Aí ele diz assim: Senhor, mas eles não me crerão, eles não vão crer em mim, porque eles vão dizer: o Senhor não te apareceu. Sabe o que Moisés está esperando aqui, irmãos? Ele estava esperando uma confirmação pública do seu chamado. Tem gente que é assim, ele dá desculpa porque não foi reconhecido. Ele dá desculpa porque ninguém confirmou que realmente ele teve uma experiência com Deus. A falta de credibilidade faz com que as pessoas não aceitem o chamado de Deus e fiquem dando desculpas. Irmãos, se você teve uma experiência com Deus, se você foi alcançado por Deus, se algo aconteceu dentro do seu coração, não precisa ser notório, não precisa ser público, você não precisa mostrar para ninguém. Se aconteceu no seu coração, nada vai parar você. Sabe aquele negócio que vem de dentro para fora e você não consegue ficar calado? Igual o fofoqueiro, quando ouve a notícia, ele não consegue segurar nele. Com Deus é assim, quando Deus entra dentro do coração do homem, irmãos, é notório. Ele muda o jeito de falar, ele muda o jeito de pensar, ele muda o jeito de agir, ele muda o jeito de tratar a esposa, ele muda tudo, porque ele foi chamado e algo aconteceu dentro dele. Mas eu preciso de uma confirmação, porque senão as pessoas não vão crer que eu sou homem de Deus. Tem gente que é assim: eu só vou fazer a obra de Deus no dia que eu receber o reconhecimento. Eu só vou fazer a obra de Deus no dia que alguém for lá e me ungir, e me reconhecer um líder, um pastor, um obreiro. No dia que eu vou fazer a obra de Deus, no dia que alguém falar meu nome lá na frente. Irmãos, se você está no caminho certo, fazendo a vontade de Deus, Deus está te usando, ainda que o pastor não esteja vendo. Você está fazendo a vontade de Deus, lá na sua rua, na sua casa, aonde você anda, aonde você passa. O pastor não está olhando para você, mas tem um Deus do céu que contempla a sua vida. Ele te vê.
Aleluia. Então Moisés aqui está dando a desculpa da falta de credibilidade com as pessoas. Eles não vão crer em mim. Terceira desculpa, verso 10 do capítulo 4. E disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Tem alguma tradução que fala que sou gago? Tem aí na igreja? Esse pesado de língua aqui, irmãos, Moisés era gago. Agora ele está falando assim: Senhor, mas eu não sei falar. Se eu for falar, eu vou gaguejar. Eu não consigo. Eu não vou conseguir. Ele era gago, pesado na língua. Aí ele está falando: Deus, a minha desculpa para o Senhor é porque eu tenho dificuldades na fala. Eu não vou saber falar. E eu tenho aprendido, irmãos, que Deus não escolhe os capacitados. Essa é uma frase que a gente fala sempre. Isso não está na Bíblia não. Tem gente que fala: está lá o versículo lá. Isso não está na Bíblia não. Deus não escolhe o capacitado, mas capacita os escolhidos. Não é bíblico, mas é uma frase verdadeira. Vocês concordam? Eu tenho visto ao longo do tempo da minha caminhada que as pessoas mais esforçadas, as que são usadas por Deus, não é aquela que é dotada de conhecimento, de sabedoria, capacidade humana. Moisés está dando uma desculpa aqui para Deus, dizendo assim: eu não sei falar, eu não sou eloquente nas palavras. Ou seja, se eu pegar um microfone lá na frente, eu vou falar nada com nada, vou tropeçar, vou atropelar, porque esse não é o meu chamado. Como é que eu vou atender ao Senhor nessa questão que o Senhor está me pedindo, se eu não sei falar? Como é que eu vou atender esse grande chamado do Senhor, se eu não consigo falar? Eu acho interessante, irmãos, o apóstolo Paulo, e eu meditando sobre isso hoje, eu lembrei do apóstolo Paulo, quando ele se apresenta à igreja de Coríntios, no capítulo 2, ele diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a sua fé, a vossa fé dos coríntios, não apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Pensa numa pessoa capacitada, era Paulo. Pensa numa pessoa que era dotada de conhecimento, ensinada aos pés de Gamaliel, um hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. O cara era fenômeno, Paulo. Mas quando ele se apresenta a algumas igrejas, ele fala assim: bem que eu poderia usar do meu conhecimento para alcançar vocês, bem que eu poderia usar as minhas palavras de sabedoria para convencer vocês, mas eu não faço isso. Sabe por quê? Político sabe falar muito bem, e tem hora que não convence. Se trazer um político aqui, as palavras que eles vão usar vai ser uma palavra bonita, umas palavras chiques, a gente vai ficar assim: meu Deus, mas como é que fala bem? Mas quem opera não é a sabedoria, não é a capacidade, não é o saber falar, mas o Espírito Santo que está em nós. Ô irmão, isso é maravilhoso, sabe por quê? Paulo tinha a capacidade de falar em sabedoria humana, mas ele fala assim: eu não fui a vocês demonstrando sabedoria, eu fui em vocês para que a fé de vocês se apoiasse no poder de Deus. E Paulo vai dizer à igreja de Tessalônica da mesma forma: porque o meu evangelho, ou seja, o nosso evangelho, não chegou até vós com palavra, mas pelo poder do Espírito Santo. Agora, qual é a desculpa de Moisés? Eu não sei falar. E eu concordo que nem todos sabem falar, amém? Sim ou não? Nem todos vão subir aqui, nem todos pegarão um microfone para pregar,
Nem todos pegarão um microfone para louvar. Irmãos, mas uma coisa que você precisa ser é crente de verdade. E parar de dar desculpa, mas eu não ganho oportunidade. Ninguém olha para mim. E eu não acho que eu nunca vou ser nada. Irmãos, se esforce naquilo que Deus está te chamando. Porque Deus usa os esforçados. Deus usa os esforçados. Deus usa os esforçados. O reino de Deus é tomado pelo esforço. Tem gente aqui com muita mais capacidade que eu, mas Deus me chamou. Tem gente aqui que talvez me dá banho de Bíblia, mas é esforçado. É pelo esforço, não é pela capacidade. Quando a gente iniciou o programa da rádio, eu lembro sempre isso. A gente tem um programa, se você não ouve o nosso programa, a gente está todo dia, de segunda a sexta, de 7 às 9 da manhã na Rádio 107, orando, ministrando uma palavra. Você pode ouvir lá o nosso programa. Quando a gente iniciou o programa, foi, irmãos, só Deus. Tinha uma hora que o pastor Everton lembra que a gente fazia programa junto, e as pessoas ligavam para a rádio: abaixa essa música aí que não está dando para ouvir a voz de vocês não sabia programar direito a música, e a música mais alta que a nossa voz, e nós ficávamos falando lá à toa. Teve um irmão que fez um programa inteiro com o microfone ligado. Oh Deus. Mas sabe o que acontece? Por que nós estamos rompendo? Porque somos esforçados. Sabe, Deus quer usar você, meu irmão, na maior simplicidade do mundo. Você acha que o foguinho foi falado aqui nessa noite? Vem da roça, 2 quilômetros de bicicleta, domingo de manhã, domingo à noite, terça, quinta. Às vezes nós moramos dentro da igreja e não vem. Sabe o que é isso? Esforço. E o ímpio que está olhando lá fora e falando assim: o foguinho que andava caído aí, bebendo, ele andava assim, andava assado, agora é um servo de Deus. Deus está usando ele do jeito dele. Ei, irmão, é uns esforçados. Agora vê o foguinho passando na bicicleta, indo com a Bíblia para servir o Senhor. Isso é maravilhoso. Precisa pegar microfone? Não. Precisa falar? Não. Não precisa. Jesus fala em nós e através de nós, pelas obras dele em nossas vidas. Quando nós apontamos lá na marcha do 7 de setembro, eu falei assim: Jesus Cristo. E na hora que falou Instituto Reviver, o povo aplaudiu. Irmãos, não é que nós estamos procurando glória humana. A gente não faz a obra de Deus. O Instituto não está trabalhando para ser reconhecido. Mas no meio da praça, quando o povo aplaudiu, nós não pegou o microfone para falar, mas a nossa vida falou a mensagem de Jesus Cristo. Irmãos, isso é maravilhoso. Talvez você está dando desculpa. O pastor Everton falou que agora, gente, talvez você está querendo microfone. Sobe lá para a salinha, dá aula para as crianças, vai lavar um banheiro, passa um pano na igreja, sobe lá para cima, dá lanche para alguém, vai lá para casa na segunda-feira, faz comida, abraça os adolescentes, os jovens que estão lá. Tem sobrecoxa para limpar. 100 quilos de sobrecoxa as irmãs limparam sexta-feira. Irmãos, o que é isso? É gente esforçada que está na obra de Deus. Quanto mais você se esforçar, quanto mais você dedicar, quanto mais você entender isso, mais a graça de Deus será presente em sua vida. E Moisés está dizendo: eu não sei falar. Aí Deus fica bravo com ele e fala assim: Moisés, então eu vou te falar. Seu irmão vai falar para você, mas o negócio é com você. Se eu vou resolver seu problema, Moisés, você não sabe falar, não. O Arão, seu irmão, vai falar no seu lugar, mas eu quero você. Por isso que o chamado de Deus é irresistível, não tem como fugir. Então tá, então eu vou apresentar diante de Faraó, e o meu irmão vai falar. Chega lá, Deus toma a boca do Moisés e ele fala. O que é isso? Você não está apoiado naquilo que você sabe. Você não está apoiado naquilo que você tem. Não é o seu conhecimento que convence pessoas, não é a sua sabedoria que atrai pessoas, mas é a palavra de Deus liberada sobre a sua vida. Outra desculpa de Moisés, versículo 13. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor,
envia aqueles que há de enviar, menos a mim. Sabe qual que é essa desculpa aqui? Moisés vai olhar as pessoas que estão ao seu redor e falar assim: tem gente melhor do que eu aqui, envia os outros. Agora pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? E fala assim: pode enviar esse meu irmão aqui que ele é mais capacitado. Talvez Moisés estava olhando as pessoas que estavam ao seu redor, entendendo assim: não, mas o fulano tem mais capacidade, o outro ciclano tem mais sabedoria, o outro ele vai saber falar melhor. Ele olha para a sua capacidade e olha para as pessoas que estão ao seu redor e diz: envia todo mundo, menos eu. Ele está dando uma desculpa aqui que tinha outras pessoas melhores. Quando Deus aparecer a você, não dá desculpa não, irmão, é você mesmo. Se Deus está te chamando, tem um fogo aí no seu coração, é você mesmo. Tem algo acontecendo na sua vida, é você mesmo. Não fuja do chamado de Deus. Outra desculpa, capítulo 5, versículo 22. Olha que interessante, aqui a gente encerra. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Sabe qual que é essa desculpa aqui? A desculpa que a missão está dando errado. Sabe o que aconteceu? Deus chamou Moisés e ele criou coragem e foi a Faraó e falou assim com o Faraó: Faraó, deixa o povo ir ao deserto, porque o Senhor quer ter um tempo de adoração com eles. Foi o pedido de Deus. E o texto vai dizer que o Faraó fala assim: ó, mas esse povo está muito desocupado, está sobrando tempo para eles até ir no deserto adorar. Sabe o que o Faraó faz? Chama os capatazes, os homens que ficavam tomando conta dos hebreus. Falou assim: ó, eles estão fazendo tijolos durante o dia. A partir de agora, eles vão lá buscar palha e ainda vão fazer a mesma quantidade de tijolo. Por quê? Eles estão muito ociosos, tem tempo demais para eles. Quando Moisés se apresenta para tirar o povo para adorar no deserto, o Faraó duplica, triplica o serviço. E o povo começou a ser afligido dia e noite. Que eles tinham que fazer tijolos, mas quem fornecia a palha eram os capatazes. Aí a partir daquele dia que Moisés apresentou diante de Faraó, não eram os capatazes mais que levavam a palha. Agora o povo tinha que ir buscar a palha e fazer tijolo. Ou seja, o trabalho dos hebreus triplicou. Qual que é o problema? O povo ficou afligido. Aí Moisés olha e fala assim: o que eu fui arrumar com esse povo? Eu estou querendo tirar eles de lá, agora estão trabalhando mais. Você já teve a sensação na obra de Deus de estar fazendo um negócio e não está dando certo? Moisés estava com esse sentimento aqui. A missão, a desculpa da missão aparentemente está dando errado. Às vezes a gente está lá na célula, pregando, orando, e aí você olha, nada está acontecendo. Aí você olha assim e fala assim: esse negócio não é para mim. Não é, Eduardo? Eduardo falou assim, um tempo da vida do Eduardo, ele falou assim: esse negócio não está fluindo, eu estou achando que eu vou entregar isso aí. Aí Deus deu uma reviravolta na célula, o Eduardo entendeu de Deus e Deus começou a abençoar. Sabe por quê, irmãos? Tem um tempo na nossa vida que aparentemente a gente está fazendo, mas não está sentindo nada, não está vendo nada. E tem momento que o negócio até piora. É o que aconteceu aqui. Deus apareceu para ele, ele fez o que Deus mandou depois de 4 insistências de Deus e 4 desculpas de Moisés. Aí o texto vai dizer que ele fala para Deus: mas o negócio piorou, Deus. Essa missão não é para mim. A situação está difícil. Irmãos, sabe o que eu vejo? Obra de Deus, a gente não precisa se mover por resultado. Tem dia que eu subo aqui para pregar e eu prego uma mensagem que eu entendo assim: nossa, que mensagem sobrenatural. E eu estou olhando para a mensagem e estou achando assim: que mensagem sobrenatural. Aí a igreja olha e fala assim: pastor, foi fraco hoje. Aí tem dia que eu subo e eu acho que eu não prego nada. Aí a igreja vai e fala assim: meu Deus, que mensagem. Está entendendo?
Aí às vezes a gente sobe para louvar, canta, fala assim, mas a igreja nem adorou hoje. A igreja nem cantou os hinos, parece que nós escolhemos os hinos errado. Parece que a pregação não foi muito bem, assim, na hora de expor a pregação, ninguém entendeu nada que eu quis falar. Irmãos, olha só que interessante isso. Se a gente se mover por resultado, a gente quer trabalhar no exibicionismo. Entende? Porque eu estou movendo pela exibição. Se eu for bem na pregação, a igreja recebe, então está tudo bem. Mas tem dia que a gente entende assim, parece que eu fiz tudo errado, e Deus no fundo lá tem uma pessoa lá no cantinho e tal, que ouviu aquela palavra e falou assim, meu Deus, essa mensagem é para mim, eu vou mudar de vida. Lembra, Mauri? A mensagem que o Mauri estava pregando aqui, edificarei a minha igreja, um moço na internet disse, eu fui muito edificado por essa mensagem. O que é isso, irmãos? Nós não movemos pelos resultados, movemos pelo propósito. Vai ter momentos que você vai fazer e nada vai adiantar. Mas você não se move pela emoção, pelo sentimento. Você se move pelo propósito, o desejo de fazer, alcançar, viver o sobrenatural. E a gente se sente frustrado, e Moisés está se sentindo frustrado aqui, porque o negócio, em vez de melhorar, piorou. O que eu aprendo com isso? Ele está dando uma desculpa para Deus, dizendo, Senhor, o negócio piorou. Mas o resultado, irmãos, é com o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que o Apolo plantou, o Paulo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. E eu quero aplicar essa mensagem aqui na vida de Moisés, para a igreja. Moisés vai escrever um salmo de número 90. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Sabe o que acontece nesse salmo? Moisés, ele vai declarar assim, os dias do homem aqui na terra é até 70 anos. Tem alguém de 70 aí? Se passou, tá, glória a Deus. Olha que interessante, Moisés está dizendo no Salmo 90, os dias do homem na terra é até 70. Alguns mais fortes chegam a 80, glória a Deus. Mas a maioria deles é cansaço e fadiga. Agora, sabe o que eu acho interessante aqui na vida de Moisés? Ele mesmo diz que a vida do homem é até os 80, e o que passa disso é cansaço. No dia do chamado dele, quantos anos ele tinha? 80. Deus está chamando Moisés na hora de parar. Talvez Moisés pensou assim, eu vou acabar de pastorear as ovelhas do meu sogro, vou alugar a Netflix, vou ficar o dia inteiro recebendo um salarinho, assistindo a Netflix durante o dia e só tomando café com broa. É quando aquele cara pensa assim, agora eu vou descansar, porque eu aposentei. Aí Deus fala assim, agora você vai começar a pastorear a igreja. Vou dar uma palavra para os caras que estão querendo aposentar. Tem alguém querendo aposentar aí? O Mauri, tem mais alguém ali? 2 no meio, 3. Fala, meu pai já tá aposentar de novo. Olha aqui para mim. Tem um monte de gente querendo aposentar aí para ficar na Netflix de boa, assistindo o jornal, aproveitando a família. Deus está te chamando para aposentar só por um propósito. Qual? Ele te chamar para a obra dele, para que você faça aquilo que Ele está te chamando a fazer. Amém, pastor Mauri? Irmãos, nós precisamos entender, Deus está falando nessa palavra aqui. Moisés estava dando
desculpas, nenhuma foram cabíveis diante de Deus, e a gente está hoje protocolando, deixando de lado, dando desculpa para Deus, e Deus está falando assim com você hoje. É para você essa mensagem. Eu tenho uma obra na sua vida, eu tenho algo a fazer em você, através de você. Não adie aquilo que eu quero fazer, não dê desculpas ao chamado de Deus, porque o que Ele quer fazer é grande. E quando você olha na vida de Moisés, ele vai morrer com 120 anos, porque caminhou os 40 anos no deserto, levando esse povo, viveu de tudo. Quem é Moisés? O maior homem do Antigo Testamento, só isso. Quando ele morre, o arcanjo Miguel teve que disputar a respeito do corpo dele com Moisés, o Satanás a respeito do corpo de Moisés. O diabo veio lá para pegar o corpo de Moisés, e o arcanjo Miguel teve que falar, dar uma voz de autoridade, falar: esse corpo é meu, que o Senhor te repreenda. Olha que forte, irmãos. Lá no livro de Judas você vai ver isso. Irmãos, Moisés tentou dar desculpas para Deus, e a minha pergunta é: quais são as suas desculpas? A sua capacidade? Deus pode te encher hoje e te dar capacidade. O seu tempo? Deus pode te dar tempo. Você não saber falar? Isso aí não tem nada a ver com o evangelho, porque o que está em você é maior. E a minha oração é que você entenda que Deus está te chamando, e o chamado dele é irresistível. Fique de pé no seu lugar. Quero convidar os diáconos. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Você que nos visita e ainda não é batizado, você vai aguardar um pouquinho. Vai chegar a sua hora de tomar ceia conosco. Os irmãos que estão no caminho para o batismo vão aguardar. Você que nos visita, está em comunhão com Deus, né, com o seu pastor, com a sua igreja, você está apto a tomar a Santa Ceia, amém? Esse é um momento que nós nos reunimos para celebrar ao Senhor. E Ele diz na sua palavra: fazei isso em memória de mim, amém? E que você possa fazer esse momento da ceia um momento de reflexão para a sua vida, comendo o pão, bebendo o cálice, em nome de Jesus. O texto diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis aí a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Irmãos, o momento da ceia é um momento muito sério. Por isso que o texto diz: examine-se o homem a si mesmo. Por que nós não ministramos ceia para as crianças? Porque as crianças não têm a capacidade de discernir o corpo de Cristo. Por que nós não ministramos para as pessoas que não são batizadas? Justamente pela capacidade de discernir o corpo de Cristo. Quando nós temos essa capacidade de discernir o corpo, discernir a igreja, discernir o pão, discernir o sacrifício, discernir aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, assim nós estamos aptos a tomar a ceia do Senhor. Que nessa noite você possa discernir o que é essa igreja, como está a sua vida, sua caminhada com Deus, como está a sua vida com a igreja que você congrega, e assim, coma do pão e beba do cálice,
em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar pelo pão. Quero convidar o diácono Tão para pegar uma bandeja. Diaconisa Leni vai pegar outra bandeja. O diácono Hélio vai pegar outra bandeja. Amém? A diaconisa Maria Lúcia vai orar pelo pão, somente pelo pão. E o diácono Duda vai estar orando pelo suco de uva. Amém? Amado Deus, querido Pai, nós estamos aqui neste momento, um momento tão especial que nós venha trazer no nosso coração esse momento tão difícil que foi para Jesus, mas foi para nos salvar. Abençoa o pão, Senhor, que é o seu corpo, Jesus. Que cada um que comer deste pão, Pai, tenha a vida transformada e que a igreja venha glorificar esse momento tão maravilhoso, Pai. Abençoa o pão, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Pai Santo, amado e querido, Pai, nós consagramos, Deus, esse suco a Ti, Senhor, que representa o Teu sangue, Senhor, que foi derramado naquela cruz por nós. Pai, muito obrigado, Deus, pelo sangue que o Senhor derramou ali, Senhor. Pai, que nós possamos, Deus, entendermos, Deus, o Teu sacrifício naquela cruz, Senhor. E esse Teu sangue, Deus, nos purifica, Senhor, nos limpa e nos liberta, Senhor, meu Deus, de tudo aquilo que não nos agrada, não Te agrada, Senhor. É isso que eu peço a Ti, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém? Com muita alegria, pode celebrar entregando em nome de Jesus. Você que não vai tomar a Santa Ceia, por um minuto aí, se assente só para a gente conseguir entregar com mais facilidade. amor, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de ver o mestre a chorar. E foi por você que ele mostrou tanto amor. Aleluia. Cuidado aí, ó.
Aleluia. Você pode celebrar o Senhor e agradecer a Ele. Você pode celebrar ao Senhor Jesus pelo seu sacrifício naquela cruz do Calvário. Aleluia. Todos receberam o alimento? Todos receberam? Amém? A Bíblia diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos todos. Aleluia. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tomamos todos. Diácono Carlos vai orar agradecendo ao Senhor, e você ore com ele. Aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai, neste momento, ó Deus, nós agradecemos ao Senhor, meu Pai, pela ceia que acabamos, meu Pai, de tomar, Senhor. Pai, que o Senhor possa, Senhor, estar nos abençoando a cada dia, meu Pai, que o Senhor venha nos fortalecer na Tua presença, Senhor. Pai, muito obrigado por este momento, ó Deus, e que o Senhor estende as Tuas mãos sobre as nossas vidas, e nós venhamos, em nome de Jesus, andar na Tua presença, em nome de Jesus, amém. Você pode, nesse momento, celebrar o Senhor, porque Deus te chamou, irmãos. Você foi chamado por Deus. Diante das desculpas, nenhuma delas que Deus ouviu de Moisés, Deus aceitou. Quem foi o maior libertador do povo de Israel? Moisés. Porque quando você ouvir o chamado de Deus, Deus pode fazer grandes coisas em você e através de você. Vamos cantar isso. Eu não vivo pela vista, não. Fique de pé. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Ele proverá. Nós te louvamos, Pai. Você pode levantar suas mãos e agradecer a Ele. Aleluia, Jesus. Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar e a minha força se
holocausto. Quando Abraão estende a mão para matar o filho, Deus grita do céu: faz isso não, Abraão. Mas no percurso o filho pergunta para ele: pai, a gente está levando a lenha, a gente está levando tudo, mas cadê um cordeiro para o holocausto? A resposta de Abraão para o filho foi assim: ó, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Quando Abraão levantou o machado, vou matar o menino, Deus gritou do céu e fala assim: Abraão, não faça isso com o menino, porque agora eu sei que você teme o meu nome. Abraão olha para trás: meu Deus, o que é que está aí? O cordeiro estava preparado para o holocausto. Essa pergunta dura, essa palavra dura: Deus proverá para si o cordeiro. E vai João Batista pregar o arrependimento. Arrependei-vos, raça de víbora, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E ele está batizando o povo. Você confessa Jesus? Sim, batiza. Você confessa Jesus? Sim, batiza, para arrependimento dos seus pecados. Quando ele vai chegar em alguém, Jesus entra na fila. Aleluia. Jesus entrou na fila para ser batizado. Que coisa maravilhosa. A palavra de João é assim, ó: eis aí, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode aplaudir o Senhor? Aí a gente pode cantar isso: nós não vivemos pela vista, porque Ele proveu o Cordeiro. Aleluia. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então tenho socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá quando Quando a azeite e a farinha faltar, Deus proverá, Deus proverá. O Cordeiro, mesmo cego me faz o Cordeiro, o Cordeiro, falho me faz o Cordeiro de Deus. sobre as águas. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está te chamando para algo tremendo. Não dê desculpas ao chamado de Deus, pois Ele quer te usar. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos vocês e com todos aqueles que aguardam ansiosamente a vinda de Cristo Jesus, desde agora e para sempre. A igreja diz: Deus abençoe, uma semana abençoada. Quando a azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas.
Vai cantando ao Senhor, irmãos. Vai cantando ao Senhor. Vai celebrando ao Senhor. Deus está aqui, aleluia. Aguardado, Ele vem